Salve a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Glorifique e exalte o santo nome do Senhor, porque independente de quantidade de pessoas, Jesus está em nosso meio. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não saímos dos nossos lares para vir aqui mostrar a presença e enfeitar banco de igreja. Viemos para adorar ao Senhor e servir em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus já falou através dos louvores, vai continuar falando através de sua palavra. Se você não sentiu a presença de Deus ainda, é porque estava desligado, mas ainda há tempo de se ligar ao trono da glória e abrir os seus ouvidos espirituais para ouvir a palavra do Senhor, o pão fresquinho dos céus que Ele tem preparado para a minha e a tua vida nessa noite. Aleluia. Peço que a igreja abra suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, aleluia, 15, onde Deus será falando meu e o teu coração. Louvado seja Deus. Eu confesso, irmãos, que eu fui meio pega de surpresa, vim saber ontem à noite que eu ia estar pregando hoje, né? Eu estava saindo de um outro compromisso quando meu esposo me mostrou a mensagem e falou: você está sabendo desse convite que tu vai pregar amanhã? Eu falei: não, não estou sabendo de nada. Ele disse: eu também não. Perguntou, depois ele lembrou: o varão me falou, eu esqueci. Louvado seja Deus. Você me colocou no estreito, né? Mas Jesus, Ele sempre nos prepara, né, igreja? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Lucas capítulo 15, vamos estar lendo a partir do versículo 1. Se eu me deu tempo para essa palavra, que é os 3 tipos de ovelhas. Louvado seja Deus. Aleluia. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo que este recebe pecadores e come com eles. Louvado seja Deus. O versículo 6 diz assim: chegando à sua casa, convocava os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Louvado seja Deus. O versículo, aleluia, 9 e 10 diz: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O versículo 11: e disse: um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Louvado seja Deus. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. Louvado seja Deus. Para encerrar o versículo 17, aleluia, diz assim: e caído em si disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus trabalhadores. Louvado seja Deus. O versículo 22, mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lo, e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, aleluia, e trazei um bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos. Até a igreja sente, glorificando e exaltando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Como eu já disse, Deus me deu tempo para esta palavra, que é os 3 tipos de ovelha. A primeira ovelha é aquela que está perdida e o bom pastor está à sua procura, ou seja, aqueles que estão em fora, escravizados por Satanás, vivendo uma vida de pecado, aqueles que ainda não tiveram encontro com Cristo. E a segunda ovelha é aquela que se perde dentro da casa do Pai, é o crente que está dentro da igreja, mas
que o homem entenda 100 ovelhas, aleluia, perdendo uma, deixa no deserto as 99 e vai de busca a ovelha perdida, e achando reúne com seus vizinhos e amigos e se alegra, festeja, louvado seja o nome do Senhor. Assim é o Senhor, aleluia, para conosco, ou seja, aleluia, da mesma maneira que na parábola, quando uma ovelha está perdida, Jesus está à procura. Antes de você se tornar um cristão, antes de você se tornar um homem, mulher de Deus, nós éramos uma ovelha desgarrada, nós éramos uma ovelha perdida, nós estávamos na escravidão, nós estávamos num lamaçal de pecado, mas Jesus, com seu amor e misericórdia, Ele foi ao meu e ao teu encontro. Ele deu um banho de misericórdia em mim e você e nos trouxe para dentro da casa do Pai, nos trouxe para a sua presença, aonde tem pão, aonde tem pasto verde, aonde tem alimento. Em terra, quem sabe você é alguém da família que se encontra lá fora, perdido, afastado, distante do Senhor. Você tem se preocupado, meu Deus, será que vai ficar nessa situação? Quem sabe você se preocupa, Jesus está voltando, a minha parentela está afastada, está lá fora, está no mundo de pecado. Ei, nessa noite o Senhor manda te dizer, não se preocupe, porque assim como eu fui ao teu encontro, te dei um banho de misericórdia e te trouxe para a minha presença, eu vou ao encontro da tua parentela e vou fazer a obra, vou fazer a transformação, porque eu vim em busca do que se encontra perdido, eu vim para libertar e salvar, eu vim para os doentes, eu vim para sarar. Então não se preocupe, porque Jesus, Ele irá ao encontro da tua parentela e o nome do Senhor será glorificado. Aleluia. O meu e o teu papel é continuar orando e confiando. O meu e o teu papel é acreditar, crer que o nosso Deus, Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje, de eternamente. Ele é o mesmo Deus que foi o nosso resgate. Ele também é o resgate da nossa parentela. Então somente creia e persevere em oração. Aleluia, não se preocupe com o tempo, porque o tempo a Deus pertence. Um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Em vez de se desesperar, não somente creia. Aleluia, em vez de entrar em pânico, ore. Em vez de entrar em pânico,
Louvado seja o nome do Senhor. Um dia meu pastor, glória a Jesus. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Um dia meu pastor contou lá uma história, mais ou menos assim que, louvado seja Deus, um certo irmão pede a bênção ao seu pastor para ir embora, e o pastor pergunta o porquê, e ele começa a falar os defeitos na igreja. Porque a irmã fulana fica conversando no meio do culto. Porque fulano e tal está assim, está assado. Porque fulano e tal fica olhando isso e aquilo, e começou a apontar os defeitos. Aí esse pastor, ele fala com a sua ovelha: eu vou lhe dar a bênção, mas antes disso eu quero que você faça uma coisa. Pegue esse copo com água e dê 10 voltas na igreja sem derramar uma gota. Aleluia. Então assim acontece. E quando o jovem termina as 10 voltas, aleluia, o pastor pergunta: e aí, filho? Aleluia, você viu a irmã falando mal da outra? Não vi não, pastor. Você viu a irmã vendo a vida do outro? Não vi não, pastor. Você viu a fofoca? Não vi não, pastor. Você viu lá os defeitos? Não vi não, pastor. Aleluia. Ou seja, muitas das vezes o homem e a mulher não sente a presença de Deus, porque em vez de se ligar com Deus, em vez de se ligar ao trono da glória e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer, em vez de voltar o seu coração para o reino dos céus, simplesmente fica ligado e observando quem deixa de estar na igreja, observando a vestes do irmão, observando aonde fulano sentou, aonde fulano deixou de sentar, quem levantou, aleluia, quem foi beber água, quem foi pro banheiro, quem falou, quem deixou de falar, fica apenas observando em vez de adorar. Ou seja, nessa história o jovem não viu nada disso, a ovelha não viu os erros porque ficou centrado no copo, ficou observando o copo para não derramar a água. Está entendendo, igreja? O copo aqui é Jesus em nosso meio. Quando eu e você entramos para na casa do Pai, ligado, observando o copo, aleluia, que é Jesus, observando aquilo que Deus está falando através dos louvores, através da sua palavra, em você não vai ter nada que reclamar, não vai ter nada que questionar, não vai ter nada que falar de A ou de B, porque o meu e o teu papel não é vir aqui olhar a vida de A ou de B, não é vir olhar quem está glorificando, quem não está, não é vir olhar a roupa de ninguém, não é vir olhar quem veio, quem não veio, mas é adorar o Senhor Jesus de corpo, alma e espírito, igreja. Aleluia, seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Mas aleluia, que praga de igreja. As igrejas estão cheias de ovelhas perdidas. Está dentro da igreja, mas está perdida. Louvado seja Deus. Quando você vê uma ovelha, aleluia, está dentro da igreja, mas reclama de tudo. Está dentro da igreja, mas não dá glória, não dá um aleluia. Está dentro da igreja e fica o tempo todo, aleluia, com a cara fechada. Está dentro da igreja, mas nada muda na vida. Aleluia, está dentro da igreja, mas o comportamento não muda, o caráter não muda. Está dentro da igreja, mas se comporta como mundano. Essa ovelha está perdida dentro da casa do Pai. Ei, é possível sim se perder dentro da casa do Pai quando nós nos desligamos do reino dos céus, quando nós deixamos de adorar o Senhor, quando nós deixamos de dar ouvido à voz do Espírito Santo. Louvado seja Deus. Aleluia. Você quer ver um sinal de ovelha perdida? É a ovelha que passa a semana inteira, não faz uma oração em casa, não lê um versículo em casa, não faz um jejum, não adora o Senhor única vez, só sabe a Bíblia na hora que o pregador vem na
perde na casa do Pai, porque é necessário, igreja, que eu e você tenha momentos de oração constante para termos intimidade com o nosso Pai Celestial. É necessário que você leia a palavra para que você tenha alimento espiritual. É da mesma forma que o meu e o teu corpo físico precisa ser alimentado, o nosso corpo espiritual também precisa ser alimentado para se manter de pé. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O terceiro tipo de ovelha é aquele que está na casa do Pai, está tendo pasto, aleluia, louvado seja Deus, está tendo alimento, está tendo água, está tendo cuidado, está tendo de tudo, mas de repente tem a curiosidade de ver como é lá fora, aí simplesmente acha melhor pedir a bênção e sair para fora. Eu vou curtir a vida, eu vou curtir, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí sai achando que dentro da casa do Pai está ruim, acha que não tem alegria, acha que não tem diversão, acha que não está vivendo, acha que está sendo preso. Aí sai, quer ter liberdade, aleluia. Eu posso imaginar, igreja, aleluia, aquele filho indo até o seu pai e pedindo a sua parte da fazenda. Quem sabe o pai aconselha o seu filho a não ir, quem sabe ele diz: não, filho, não vai, porque lá fora só tem perdição, lá fora só tem o que não presta, lá fora tem morte, tem sofrimento, não vai não, fica aqui dentro, aqui tu tem sustento, aqui tu tem pão, aqui tu tem livramento, aqui tu tem água viva, não vai dar braço, aleluia. Assim como imagina um pastor falando com a sua ovelha, a ovelha vem pedir: pastor, me dá a bênção. O pastor pergunta: e você vai para onde? Eu vou sair da igreja, pastor, eu vou sair do ministério, eu não quero mais saber de ser crente, eu não quero mais saber de ir para a igreja, eu vou curtir a minha vida aí fora. O pastor aconselha, direcionado por Deus, ele aconselha e pede para a ovelha não ir, mas só que a ovelha, aleluia, o ser humano tem vida própria, ele tem vontade própria, então, aleluia, o pastor ele é obrigado a dar a bênção, porque ele não pode prender, ele não pode segurar, assim como o pai do filho pródigo, ele deu a parte da fazenda e deixou o seu filho ir. O seu filho foi curtir a vida como ele bem queria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quantos que fazem isso? Está dentro da casa do Pai e acha que vai curtir a vida lá fora, aleluia. Mas diferente do filho pródigo, tem muitos que não têm uma segunda chance, tem muitos que não têm uma segunda oportunidade, tem muitos que vai e não volta mais, porque Satanás arma o laço e tira a vida, Satanás arma o laço, joga nas drogas, Satanás arma o laço e joga no lamaçal, cega completamente. Muitos vai e não volta mais. É por isso que nessa noite Jesus está trazendo para mim, para ti, um despertamento. Não saia da casa do Pai,
Noé. Louvado seja o nome do Senhor. O povo, aleluia, Noé pregou por muito tempo para aquele povo. O povo não deram ouvido à voz do Espírito Santo através do seu servo, até que o Senhor mandou o dilúvio e trancou as portas por fora, e só se encontrava dentro da arca Noé e sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Noé e sua família sobreviveram ao dilúvio porque estava dentro da arca. Eles estavam guardados pelo Senhor. Louvado seja Deus. Mas todo aquele povo que estava fora da arca pereceram, morreu naquele dilúvio. Está entendendo que Deus está falando contigo, crente? Ei, enquanto você estiver na arca, Deus está estendendo as suas mãos para, aleluia, pela sua vida. Deus está te guardando, Deus está te livrando. Enquanto você estiver na arca, você tem vida. Enquanto você estiver na arca, você tem pão. Enquanto você estiver na arca, você tem livramento. Enquanto você estiver na arca, você tem o Pai. Fique na arca. Não saia de onde Deus te tirou, de onde Deus te colocou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas, igreja, que Deus ainda dá uma segunda oportunidade, mas tem pessoas que Deus já deu tanta chance, tem pessoas que Deus já deu tantas oportunidades, que chega um momento que Jesus abre mão e Ele fala que Ele vai por conta própria. E quando o homem está por conta própria, ele não tem, aleluia, como voltar. Ele se perde e acaba morrendo e não tendo uma segunda chance.
Aleluia. E eu fui para a festa com um monte de gente, inclusive com o namorado naquela época. Mas quando eu acordei pela manhã, a única pessoa que eu vi do meu lado foi médicos e enfermeiros. A única pessoa que eu vi ali foi pessoas desconhecidas. Mas eu não vi um conhecido, mas estava me esperando. Aleluia, acordar, procurar saber o que aconteceu. E está pensando que no dia seguinte alguém me ligou, alguém veio atrás de mim procurar saber se eu estava bem. Não apareceu nenhum. Louvado seja Deus. É isso que acontece quando sai da casa do Pai para curtir o mundo aí fora. O diabo dele coloca os pratos, coloca os banquetes, mas da hora que ele dá a rasteira, louvado seja Deus, a rasteira dói. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu posso imaginar esse filho pródigo nesta situação. Ele se depara ali sem dinheiro, sem amigos, em um lugar desconhecido. E agora esse lugar estava tendo uma grande e terrível fome. Agora o estômago daquele jovem começa a doer de fome. Ele indo de porta em porta, não encontra ajuda de ninguém. Ele vai agora em busca de trabalho, mas o único trabalho que ele achou, aleluia, eu estou tentando resumir, igreja, para terminar. O único trabalho que ele achou, irmão, foi para apacentar porcos, coisas que os judeus evitavam fazer, porque os porcos eram considerados impuros. Os judeus evitavam até mesmo tocar em porcos, mas esse jovem chegou tão no fundo do poço que ele desejou comer, aleluia, a comida dos porcos. Aleluia, se era considerado impuro tocar, imagine comer a comida dos porcos. Deus é mais. O que significa, igreja, que este jovem chegou no fundo do poço. Ele chegou no último estado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, tem alguém que Deus quer que saiba dessa palavra, desta maneira. Porque se você sair da mesma forma que aconteceu com este jovem na parábola, vai acontecer. Então não saia da casa do Pai. Jesus está alertando. Não saia.
Pai, quando Deus honra o novo, quando Deus honra o novo convertido, ele também se torna perdido dentro da casa do Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Eu lembro, igreja, quando meu marido estava nas drogas, que ele retornou, aleluia, com apenas 15 dias que Deus libertou ele, Deus voltou a usar ele novamente para a glória de Deus. Chegou uma pessoa para mim e falou, não sei quem falou, que os pastores de que está tudo cego, porque está colocando Robson nos altares com pouco tempo que ele se recuperou das drogas. Eu falei, quer dizer que todos os pastores estão cegos, apenas essa pessoa tem visão, mas fala para ele que Deus trabalha como ele quer, ele faz do jeito dele e na hora dele, no tempo dele. Não é as coisas de Deus, não é para o homem entender, é para aceitar. Porque assim Deus faz. Deus usa e levanta